Olá, vamos mergulhar nessa história. O que temos aqui não é só um texto antigo, não. Pensem no livro de Deuteronômio como se fosse um briefing final de altíssimo risco. Um discurso decisivo feito no momento mais crítico da história de uma nação. É tipo a última reunião antes da missão mais importante de todas. Pois é, essa pergunta é o que está no coração do livro inteiro. Para o povo de Israel, a memória não era só nostalgia, sabe? Era literalmente uma ferramenta de sobrevivência. Era a chave para o futuro deles. Vamos imaginar a cena. A gente está nas planícies de Moabe, do outro lado do Rio Jordão. Como o capítulo 1 nos conta, a longa e sofrida jornada pelo deserto finalmente acabou. Eles conseguem ver o destino bem ali na frente. Mas tem um porém. E aqui o drama se instala. O líder lendário deles, Moisés, o cara que guiou essa gente por 40 anos, não vai entrar com eles nessa nova terra. Isso faz com que as últimas palavras dele sejam de uma urgência absurda. Ele precisa garantir que a missão não vai por água abaixo depois que ele se for. E esse é o único e último discurso de Moisés, o discurso final. E para quem ele está falando? Para uma geração que não viu a fuga do Egito. Eles nasceram no deserto. O futuro deles depende de aprender com uma história que eles nunca viveram na pele. Antes de dar um mapa para o futuro, Moisés precisa fazer um diagnóstico do presente. E o problema central que ele aponta é uma tendência já muito antiga, a rebelião e ao esquecimento. Agora, o interessante aqui é que Moisés não passa a mão na cabeça, não. Ele recapitula a história não para envergonhar o povo, mas para mostrar um padrão perigoso. Lá em Horebe, na própria Montanha da Aliança, eles fazem um bezerro de ouro. Em Cades Barneia, na fronteira da Terra Prometida, eles se recusam a confiar. O deserto foi cheio de reclamações. Esse padrão precisava ser quebrado, senão a história ia se repetir do outro lado do rio. E vamos focar em Cades Barneia, que está lá no capítulo 1. Os espiões voltaram e disseram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. Mas aí eles ouviram falar de gigantes, de cidades fortificadas, e o medo foi mais forte que a fé. Eles se rebelaram contra uma ordem direta. Essa única falha custou mais 38 anos de caminhada. E essa frase resume bem o diagnóstico do Moisés. Ele não tá de brincadeira. Ele os chama de povo de dura cerviz, um povo teimoso. Então a questão é, como uma nação com essa falha de caráter pode ter sucesso onde a geração anterior falhou? E isso nos leva à solução. Se o problema é a rebeldia e o esquecimento, a solução é uma estrutura clara, uma espécie de constituição nacional, uma aliança que eles precisam lembrar o tempo todo. Essa ideia de aliança é a chave de tudo. As leis que Moisés apresenta não são um monte de regras aleatórias. São os termos de um contrato social e espiritual. É isso que vai definir essa gente como uma nação. Lá no capítulo 5, Moisés reafirma o centro dessa aliança, os 10 mandamentos. Eles são os pilares, inegociáveis. Os 4 primeiros cuidam da relação com Deus, na vertical, e os outros 6 cuidam da relação entre as pessoas, na horizontal, formando a base da sociedade. Mas como lembrar de tudo isso? O capítulo 6 dá a resposta, o Shema. Não é só uma oração, é um comando ativo. Ouça, internalize, ame e, o mais importante, ensine. Fale sobre isso o tempo todo. Em casa, na rua, de manhã, de noite. A memória nacional tinha que fazer parte do dia a dia. Ok, então, com esse plano para a memória em ação, como isso ia funcionar no futuro? A vida na nova terra ia trazer desafios completamente novos. O cenário estava prestes a mudar. E as tentações também. E olha só que mudança drástica. No deserto, sobreviver era um milagre todo santo dia. Como diz o capítulo 8, nem a roupa dele se desgastava. Era uma dependência total. Já na nova terra, a terra que mana leite e mel, a fartura seria natural. A prosperidade viria da chuva, do solo, mas, como o capítulo 11 avisa, essa prosperidade tinha uma condição. E aqui está a maior e mais nova tentação, o orgulho. Quando a prosperidade chegasse, eles seriam tentados a achar que o mérito era todo deles. E Moisés avisa, pensar assim é o caminho mais curto para esquecer de Deus e quebrar a aliança. E é muito importante entender que essa aliança não era só sobre rituais de adoração, era um projeto para uma sociedade justa. Os capítulos 10, 15 e 16 estão cheios de leis específicas para proteger os vulneráveis, garantir justiça e evitar desigualdade.
A saúde da nação seria medida pela forma como eles tratavam os mais marginalizados. Isso nos leva ao clímax do discurso do Moisés. Ele resume tudo a uma escolha final, preto no branco. Uma escolha que vai determinar o destino deles. No capítulo 11, ele apresenta 2 caminhos. Não tem meio termo. Obedecer à aliança leva à vida e à bênção. Esquecer e desobedecer leva à ruína e à maldição. É uma escolha binária, com consequências, assim, existenciais. E a consequência final é essa. A Terra Prometida não é um cheque em branco. A sobrevivência deles está diretamente ligada à fidelidade. A posse da terra não é um direito garantido, é um presente que pode ser retirado se os termos da aliança forem violados. E é assim que Moisés encerra o seu briefing. Ele entregou o passado para que o povo pudesse entender o presente e, mais importante, escolher o futuro. A história que eles escolheriam contar a si mesmos, a história que escolheriam viver, essa sim determinaria tudo.